Hebreus 12, o verso 1, diz assim. Hebreus 12, verso 1. Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigia a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, verso 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, de paz, para aquele que por ela foram exercitados. Verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém, gente? Fala para quem está ao seu lado assim, ó, a corrida da fé. A corrida da fé. Meus amados, embora alguns incluam o livro de Hebreus aos escritos do apóstolo Paulo, né? A certa identidade do escritor aos Hebreus, ela é um enigma, né? Porque falta, quando nós lemos a carta aos Hebreus, se fosse Paulo que tivesse escrito, teria aquela saudação comum que Paulo faz em todas as outras cartas que ele escreve. Além disso, a sugestão de que o escritor dessa epístola se baseara no conhecimento e na informação conhecida por pessoas que tinham sido testemunhas oculares do que Cristo fez. A carta aos Hebreus, ela é duvidosa por conta da autoria paulina, porque Paulo não estava quando Jesus estava aqui na terra. Alguns acham que foi Lucas que foi o autor dos Hebreus. E eles sugerem que Hebreus também foi escrito por outras pessoas, como o Apolo, Barnabé, por Silas, por Felipe, por Áquila, por Priscila. Agora, independente de qual mão humana segurou a caneta, né, ou a pena lá para escrever, né, foi o Espírito Santo que foi o autor da carta aos Hebreus. Como a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo, Hebreus também, junto com os outros 65 livros da Bíblia, também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem chamado Dr. Walter Martin, que é fundador do Instituto de Investigação Cristã, no seu livro, um best-seller chamado O Reino das Seitas, ele disse que o livro dos Hebreus foi escrito por um hebreu para outros hebreus, para dizer para eles que deixassem de agir como hebreus, né? E, na verdade, muitos dos primeiros crentes estavam desviando e voltando aos rituais judaicos. Por quê? Por conta da perseguição e que estava crescendo muito, eles começaram a voltar aos habituais coisas que os judeus faziam, e por isso que eles escrevem aos hebreus. Gente, essa carta, então, é uma exortação aos crentes perseguidos a continuar na graça de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus ele vai proporcionar, né, um grande incentivo aos crentes, mas as 5 advertências que ele considera nesse livro, nessa carta, e são, primeiro, o perigo da negligência.
ele vai falar veemente para termos cuidado de sermos negligentes. Ele vai falar sobre o perigo da incredulidade, sobre o perigo da imaturidade espiritual, sobre o risco de deixar de perseverar. E quinto e último ponto que ele vai tratar nessa carta, sobre o perigo inerente de recusar o Senhor. Agora, o texto que a gente leu de Hebreus capítulo 12, ele vai fazer uma analogia sobre uma corrida da fé, sobre uma corrida cristã. E quando você olha para a Bíblia faz inúmeras analogias das competições de atletas gregos com a vida cristã. Semelhante a corredores, ou uma corredora, ou um corredor cristão, o cristão deve estar numa atividade constante, que leve ele até o final, apesar de todas as oposições do caminho. Nesse texto que lemos em Hebreus, o escritor vai falar dessa corrida da fé, em que todos nós somos participantes. A partir do momento que entregamos o nosso coração, a nossa vida a Jesus, nós ingressamos nessa maratona. Nós ingressamos nessa corrida. Não importa a sua idade, sua condição social, a preparação que você tem para ela, você está nela. Agora, de fato, eu não sei qual é a posição que você está na corrida. Se você já está na linha de chegada, se você está quase lá, se você está no meio da corrida ainda, se você está no início, se você ainda está na largada, se você nem largou ainda, ou se tem pessoas que nem foram inscritos ainda para essa corrida. E no final dessa conversa, e no final do que eu vou falar aqui para vocês, nós vamos conseguir equalizar e entender aonde nós estamos nessa corrida. Aonde a gente está nessa corrida. Então, quando ele começa falando, no texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12, ele vai dizer assim, portanto também consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui essa noite é, existe uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Na nova versão, ela vai dizer que assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Deixa eu te falar uma coisa, você já parou para pensar o que seria essa grande multidão? Percebe que o escritor está falando de uma corrida. Gente, quantos aqui já viram a São Silvestre? Quem já viu aqui a São Silvestre? Pelo menos na televisão. Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi na televisão. Quando você vai ver na São Silvestre, você vê que as pessoas se inscrevem, eles ficam na largada, e fica aquele monte de gente na lateral, assim, para ver as pessoas largarem. Mas ao decorrer da São Silvestre inteira, você vai ver que tem pessoas na lateral vendo as pessoas passarem correndo. Em certo sentido, o leitor, né, o escritor aos Hebreus está querendo que a gente entenda que nessa carta aqui, nessa corrida, assistida por uma grande multidão, é uma multidão que já terminou a corrida com honra ao mérito. O interessante e o interesse do escritor de citar essa multidão, né, de participantes, é porque, para a gente olhar para os exemplos deles e perseverar, lutar e concluir a carreira que é proposta para mim e para você. Quando ele fala dessa nuvem de testemunhas, o escritor aos Hebreus, ele está citando o capítulo 11. E o capítulo 11, se você ler o capítulo 11, você vai ver o exemplo de homens e mulheres que participaram dessa corrida e que nos deixaram exemplos maravilhosos. A carta aos Hebreus, o capítulo 11, vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. E ela começa falando sobre um cara, irmão, chamado Abel. Em Hebreus capítulo 11, o primeiro exemplo de um herói da fé que vai aparecer nessa galeria dos heróis da fé, nessa corrida cristã, é Abel. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abel não falou uma palavra. Gente, Abel não fez uma oração. Abel não pegou no microfone nenhuma vez. Abel não recebeu ninguém na porta. Abel nunca cantou uma canção. A única coisa que Abel fez foi entregar uma oferta ao Senhor. Lembra de Gênesis capítulo 4, onde Caim e Abel vão separar uma oferta, e quando eles vão separar essa oferta, eles separam uma oferta, e aí Deus recebe Abel e sua oferta, e rejeita Caim e sua oferta, e aí o que acontece? O irmão mata Caim. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o texto bíblico de Hebreus 11 vai dizer que Abel fala até os dias de hoje. Gente, ele nunca falou uma palavra, mas a oferta, a atitude que ele teve, fala mais do que se ele tivesse falado palavras. Se nós entendêssemos, e agora eu não estou pregando de oferta aqui, mas se nós entendêssemos o poder de uma oferta, as coisas seriam diferentes na nossa vida. Esse texto Hebreus capítulo 11 é assim tão profundo que no verso 38 ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno.
Gente, será que quando a gente finalizar essa corrida, as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, ele não era digno de ter passado por aqui. Esse homem, essa mulher, ele não era digno de ter vivido aqui. Então, quando ele fala de uma grande nuvem de testemunhas, ele está falando de homens e mulheres que terminaram essa corrida. Se você olhar ao seu redor, irmão, você vai ver relatos de pessoas que viveram suas vidas de maneira que nos deixaram um legado de fé, de esforço, de dedicação ao serviço do nosso rei. Tem um homem de São Paulo aqui, o pastor Russell Shedd, aquele que é autor da Bíblia Shedd, ele é pastor da Batista do Povo, já faleceu ele, mas ele deixou um legado muito grande. Nós temos outros homens e mulheres de Deus que a gente vai olhar e vai dizer, essa pessoa deixou um legado na terra. Nós temos o reverendo Hernando Dias Lopes. Nós temos, esse final de semana, eu escutei um pastor pregar, bispa, que ele é pastor há 42 anos na mesma igreja. O Estevão Fernandes, a senhora estava lá, o pastor Estevão Fernandes, ele disse assim, bispo Tiago, que em 1980, ele estava na assembleia para ver se a bateria fazia parte da igreja. Há quem diga, irmão, que baterista não é crente, amém? Não, o Juanzinho é crente. Mas veja, nessa corrida da fé, a bateria venceu e teve gente que desviou por causa da bateria. Olha que coisa terrível. Então você vê, as coisas foram mudando, e ele falou com tanta propriedade assim, ele falou, na minha igreja a gente teve que fazer uma assembleia para colocar luzes, porque senão os adolescentes não queriam ir para o culto, porque a geração vai mudando, e ele falou, o pastor precisa ter uma mente expandida para as coisas. Então entende uma coisa, existe uma corrida, e existem homens e mulheres que a gente olha, a gente se inspira. Fala sério, gente, você não olha para alguém e fala, pô, eu queria ser crente que nem ele. Você não olha. Eu olho para a vida da bispa e falo, rapaz, eu queria ter a autoridade que ela tem. Mas só ela sabe o preço que ela paga para isso. Mas é uma pessoa que inspira a gente. Gente, eu olho para o meu pastor, o pastor Ney Messias, eu falo, cara, eu quero ser que nem ele. Eu não consigo. Irmão, ele tem uma calma, eu não consigo. Ele já veio pregar aqui, né, bispo? Ele fala, meus amados, é uma calma, eu não consigo. Depois corta essa parte na live, por favor. Eu não consigo, a gente não é. Só que o que acontece? Você vai se esmerando e você vai melhorando. Então, diante dessa nuvem de testemunhas, a gente vai vendo a caminhada cristã como é que é. Então, a primeira coisa é que existe uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Uma segunda coisa que a gente precisa para completar essa corrida é deixar tudo que nos atrapalha. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Ele diz, uma grande nuvem de testemunha, depois na King James ele vai dizer, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha. Outra versão vai dizer, portanto, deixando de lado tudo que nos atrapalha. Gente, nessa corrida da fé, muitos são os embaraços que nos atrapalham, que quer impedir eu e você de continuar a chegar até lá. Quer ver uma coisa que impede a gente de avançar? É o medo do sofrimento. É um medo de sofrermos. Entre os pesos e os embaraços que devem ser lançados fora, gente, o medo é um deles. O medo faz a pessoa recuar diante do sofrimento. Esse final de semana eu falei com uma pessoa, e ela disse assim, pastor, meu irmão não está mais em igreja nenhuma. Pensa num cara com talento, gente. Pensa num cara que cantava, que era usado por Deus. Assim, uma graça de Deus quando ele pegava no microfone. E ela falou, meu irmão não está mais em igreja nenhuma. Pastor, o medo de sofrer, o medo de sofrer na mão das pessoas, ele começou se afastando. Ele chegava, gente, onde ele chegava, o talento dele era tanto, que as pessoas ficavam com medo de ele tomar o lugar dos outros. E aí ele foi sofrendo, e foi se afastando. Na corrida da fé, o sofrimento fez ele se afastar do Senhor. Você e eu, a gente tem acompanhado dezenas de pessoas nessa corrida, e eu vejo que algumas pessoas realmente estão sofrendo. Um sofrimento assim, fora do comum, outros estão à beira de um colapso. Irmão, ninguém gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer, gente? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser humilhado, de ser pisado, de ser maltratado, de ser traído. E não adianta, gente. Às vezes a gente quer tecer aqui uma coisa assim do outro mundo a respeito dessa corrida, dizendo que tudo vai ser um mar de rosa. Não vai ser, gente. A vida cristã é feita de renúncias. É feito de abrir mão de algumas coisas. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmão. A vida cristã também não é só luta e prova. Você já viu aquele crente que você fala para ele, e aí na bênção? Ele fala, na luta. Aí você encontra ele daqui 2 semanas, fala, e na bênção? Ele fala, na prova. Você encontra ele daqui 1 mês, fala, varão, e agora? Ele fala, rapaz, tá feia a coisa.
Gente, a vida cristã não é só isso. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo. Irmão, o texto de Hebreus, verso 4, do capítulo 12, vai dizer, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o próprio sangue, até derramar o próprio sangue. Ele continua dizendo, suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus trata vocês como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Quando Paulo vai falar à igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele cita assim, no verso 22 do capítulo 20. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado, que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine a corrida que o Senhor Jesus me deu para fazer. Gente, o que Paulo estava dizendo? Que Paulo estava disposto a passar por sofrimentos terríveis, a passar por humilhações, e ele tinha sido avisado que em Jerusalém ia ficar pior, gente. Olha aqui para mim. Ele tinha sido avisado que em Jerusalém ia ficar pior. Paulo tinha sido avisado. Só que Paulo não sabia de uma coisa. O que Paulo não sabia? Que Jerusalém era a reta final dele. Paulo, por muitas vezes, ele entrava na cidade e sofria açoites, era um monte de coisa. Só que ele não sabia que a entrada dele em Jerusalém era a reta final. Gente, é impressionante quando a pessoa é nova convertida. E se tiver algum aqui, você tem meu respeito. Porque eu fico admirado, a pessoa vem na igreja, escuta um sermão, aí ele vem de novo, escuta outro, e aí ele vai vindo, e aí, a princípio, ele olha, e a situação da vida dele parece que primeiro piora para depois melhorar. É assim ou não é, gente? Quando a gente se converte, parece que o caldo piora, para depois falar, não, e agora? Não, agora vai melhorar um pouquinho. E deixa eu te falar uma coisa, eu fico feliz porque, de fato, você decidiu-se pelo Senhor. Nessa corrida da fé, você não vai desistir. Você não vai abrir mão, você vai falar, cara, eu me decidi pelo Senhor e eu não vou desistir da corrida. Fala para quem está do seu lado, não desista da corrida. Não, gente, mas desse jeito eu fiquei com vontade de desistir, gente. Olha para ele e fala, não desista da corrida. Agora, gente, eu também sei que tem gente que entra, que vem para essa corrida, e alguns têm um sofrimento pertinente a essa corrida. Por exemplo, perda de pessoas amadas, relacionamentos rompidos, renúncias difíceis que tiveram que ser feitas, dificuldade financeira, gente, desemprego, falência, família dividida. Gente, tem um monte de coisa que quer impedir eu e você de andar, de caminhar. Gente, o Covid veio aí e impediu um monte de gente de fazer um monte de coisa. Agora, tem gente também, eu vou falar, que só não está vindo na igreja. Irmão, ele vai no shopping, ele vai no mercado, ele vai num monte de lugar. Só que na igreja ele fala, não está seguro. Rapaz, eu ouso a dizer que a igreja é o lugar mais seguro que tem. Porque é o lugar que ninguém tira a máscara. Tem álcool em gel. Quando tira a máscara, o diabo já faz assim, ó. Aí você já pega a máscara e volta para o lugar. Aí a gente vai no shopping. Senta na praça de alimentação, todo mundo tira a máscara. É uma hipocrisia lascada, não é, gente? Muito. E aí você encontra o crente e ele fala assim, não, na igreja está perigoso. Eu vou entrar nesse celular e vou chegar em você aí. Por quê? Porque a gente fica, teve gente que só queria uma desculpa. E conseguiu. Ah, não, está transmitindo agora, eu vou assistir de casa. Você está aí deitado no sofá, na cama, meu desejo era que essa cama quebrasse, você caísse. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, não para agora. Siga em frente. Deixe esses embaraços para trás, esses pesos para trás. Coloque esses fardos aos pés da cruz de Jesus. Logo essa corrida chegará ao fim, você vai ver que valeu a pena. O texto de Hebreus 10, capítulo 10, verso 37 vai dizer, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode levantar sua mão e dizer, eu não sou daqueles que retrocedem. Não, nós somos daqueles que retrocedem. Você está proibido de retroceder. Você está proibido de retroceder, gente. Desistir não é uma opção. Fala assim comigo, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, gente.
Então entende uma coisa, tem uma grande nuvem de testemunhas com a gente, querendo embaraçar a gente. Nós também precisamos nos desembaraçar, deixar de lado tudo isso que quer nos apegar, nos atrapalhar. Uma terceira coisa que o texto vai dizer, ele vai dizer assim, ó, livre-se do pecado que te rodeia. Livre-se do pecado que te envolve. E uma versão da Bíblia vai dizer, e o pecado que se agarra firmemente em nós. Na outra versão vai dizer, e do pecado que nos envolve. Gente, o pecado é um grande inimigo nessa corrida que nos é proposta. O pecado faz diminuírem o ritmo, parar e pessoas até voltarem para trás. Gente, se você olhar a sua volta, você vai ver o tanto de gente que desistiu, que parou por conta de pecado. O que aconteceu, gente? O pecado agarrou, assediou, a tal maneira que vou voltar para trás. E quando você volta pelo pecado, gente, o segundo estágio é pior do que o primeiro. Então, gente, entende uma coisa, Satanás faz questão de destruir eu e você. Levá-los à vergonha. Gente, o pecado tem que ser denunciado. Quando você encontra em Gálatas 5, do verso 17 em diante, você vai ver uma lista de coisa errada que Paulo vai falar. Paulo vai falar dos idólatras, de uma série de pecados ele vai falar lá. No final disso ele diz assim, ó, e eu vos advirto, como eu já vos adverti anteriormente. Por que Paulo diz, eu vos advirto, como eu já vos adverti anteriormente? Sabe o que Paulo está dizendo? Isso aqui de Gálatas é a resolução de Gênesis capítulo 4. Quando Deus aparece para Caim e diz para ele, Caim, o pecado já é à porta, cabe a você dominá-lo. O texto de Hebreus também vai dizer, vocês não resistiram ao pecado ainda até o sangue. A gente precisa de criar resistência contra o pecado. Como é que você vence pecado, gente? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. O pastor André Silva falou que ele foi aconselhar um rapaz e falou para ele, você vai ler a Bíblia, você vai jejuar 2 vezes na semana e você vai orar no mínimo 30 minutos por dia. Aí o cara perguntou assim para ele, bispa, quanto tempo é esse propósito? Ele falou, rapaz, não é propósito não, isso é a vida com Deus. Rapaz, a vida com Deus, gente, o tripé da vida com Deus é Bíblia, jejum e oração. É isso que te mantém de pé. Está vendo esse tripé aí? Se nós tirar um pé dele, ele vai cair. Então você tem Bíblia, jejum e oração. Gente, a vida cristã é assim. A vida cristã é isso. Gente, desculpa, eu não sou do fogo, amém? Desculpa, eu sei que você está querendo que eu solte aqui um... Não, eu vou te instruir o que a Bíblia está falando. Porque é ela que vai te manter no caminho. Eu amo fogo, gente. Eu venho para a vigília da bispa porque eu preciso do fogo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na hora do aperto, o que vai te sustentar, gente, é a palavra que vai acender dentro de você. Você vai falar, cara, essa palavra vai me sustentar. Essa palavra vai me manter. Gente, tem pecado que só sai com a leitura da Bíblia. Porque o lavar regenerador da palavra é através dela. É através da santa palavra de Deus. Apocalipse vai dizer assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Gente, pecado precisa ser denunciado. Precisa forçar um pouco. Falar, não, cara, não vou ceder, eu vou resistir isso. Eu vou vencer isso aqui. Esse pecado que... E tem crente, gente, que ele tem um pecadinho guardado na manga. Pecadinho de estimação, ele anda com o trem agarrado nele. Ele vem para o culto, chega lá embaixo, ele fala, fica aí que eu vou subir ali. Desce do culto e fala, encosta aqui de novo, vamos embora. Não, gente, denuncia isso aí, larga isso. Deixa isso aí para trás. Isso aí está prendendo você, esse pecado quer prender você, quer te aprisionar. Olha o que o texto vai dizer, se livra do pecado que nos envolve. Gente, o pecado... Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Se o Satanás aparecesse de tridente, rabo e chifre, o que você ia fazer? Nada. O que você ia fazer? Correr, eu ia falar, em nome de Jesus, sai da minha frente. É assim ou não é? Porque em nome de Jesus ele tem que carpir o gato. Agora, Satanás jamais vai aparecer para a gente de tridente, rabo e chifre.
ele vai aparecer justamente naquele negócio que você gosta. Ele vai se colocar na tua frente daquela jeito. Vai falar, entendeu. Vou enredar ele aqui. O que o texto está dizendo? Do pecado que nos envolve. A gente começa a fazer, sabe o que, gente? A gente começa a andar, sabe a calçada, o meio fio que eles falam? A calçada, tem uns lugares que fala meio fio, tem uns lugares que fala calçada, né? Mas se você for considerar a calçada, é a calçada inteira até o muro, mas o meio fio é ali a guia. Então, tem gente que anda no meio fio. Conta-se uma história de que tinha um muro, né? Que dividia o céu e o inferno. E tinha um crente sentado em cima do muro. E aí, todo dia, um anjo do Senhor vinha até esse muro e falava para o crente assim, bispo, filho, fulano, desce daí, irmão. Rapaz, você está indeciso ainda em cima desse muro, desce desse muro. Desce desse muro. Todo dia, irmão, todo dia vinha um anjo lá do Senhor e falava, desce desse muro, rapaz, vem logo para o lado de cá, rapaz, sai de cima desse muro. E aí passou-se assim um bocado de dias, aí um dia o homem falou assim, anjo, eu posso perguntar uma coisa? Aí ele falou, pergunte. Aí ele falou, rapaz, por que todo dia você manda eu descer do muro e o lado de cá ele não fala nada? Aí o anjo falou para ele, eu vou deixar ele responder. Aí o diabo do lado de lá falou, rapaz, fica tranquilo que o muro é meu, pode usar à vontade. Tem crente que fica em cima do muro. Gente, vida com Deus é renunciar a coisas e falar, cara, eu vou seguir isso aqui. Eu vou caminhar aqui. Eu vou largar esse pecado que me envolve. Eu vou largar isso aqui que quer me rodear. Quarta coisa, olhe firmemente para Jesus. O texto bíblico vai continuar dizendo, no verso 2, ele é assim, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Outra versão vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Gente, nessa corrida da fé, nós não podemos olhar para trás. A gente não pode perder de vista o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa meta. Jesus diz assim, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, o que Jesus estava falando em Lucas 9,62, que é o texto que eu li? Jesus está falando, fazendo uma analogia sobre o trabalhador que ara uma terra e que segue a Jesus. Ele está dizendo, se o trabalhador que está arando a terra, ele está guiando um animal, arando a terra, se ele olhar para trás, o que vai acontecer? O animal vai sair do prumo, vai sair do eixo da rua. Se ele ficar olhando para o lado, a rua vai ficar toda torta. Então ele está falando, aquele que põe a mão no arado, ele não pode se distrair. Senão vai perder o rumo do serviço. Gente, quando lançamos a mão no arado, quando estamos nessa corrida, nós temos que olhar para Jesus. O salmista vai dizer no Salmo 121, levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora deixa o pastor te falar uma coisa aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, numa boa eu vou falar. Se você está servindo a Jesus e a sua vida não está melhor, é porque tem alguma coisa errada. Rapaz, se não melhorou um pouquinho, tem algo aí. Tem alguma coisa. Porque não é possível você viver 30 anos de crente e a vida está pior do que quando você não era crente. Sabe o que eu vou recomendar você fazer? Pegar a Bíblia, que é o espelho da graça de Deus, olhar para ela e falar, Deus, me sonda e me mostra onde é que está errado o negócio. Gente, não tem como a gente servir Jesus e a nossa vida continuar do mesmo jeito. Gente, tem prova, tem luta, mas também tem muita vitória. Eu ouso te dizer que tem mais vitória do que luta. Agora, a gente não pode entrar nesse negócio de falar, não, Pedro olhou para o lado, gente, e afogou. Desviou os olhos de Jesus. Não importa, gente, as lutas, não importa as ameaças ou sofrimentos, olhe para Jesus. Fixe seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Fixe os olhos nele. Quinta e última coisa, não desanima. Gente, tem uma galera querendo que você desanime. Tem um monte de gente falando assim, ele vai desanimar, ele vai parar. O verso 3 vai dizer, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na outra versão vai dizer, assim vocês não desanimem e nem desistam.
Gente, nós somos chamados no início do versículo a seguir o exemplo de Jesus, a considerar que ele suportou as afrontas até a caminhada da cruz. Gente, nós não podemos desistir. O texto bíblico de João 16 vai dizer: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo que na corrida da fé, gente, vai ter obstáculos sim, mas não é para você parar, não é para você desanimar, é para você seguir o exemplo dele e completar a carreira. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, diz assim, ó: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo estava dizendo, gente? Paulo estava dizendo: gente, precisa correr, você precisa ter determinação, você precisa correr como alguém que almeja o prêmio. Nós corremos, gente, não é por conta de uma coroa corruptível, é por conta de uma coroa incorruptível. Se chegarmos no céu, haverá uma coroa de glória para mim e para você. Esses dias atrás morreu uma cantora muito famosa, a pastora Ludmila Feber, mas a canção dela ecoa até hoje e vai ecoar ainda muito lá na frente. Qual é a canção, pastor? O escape, o descanso, a recompensa, ela vem. Por quê? Porque o texto bíblico diz assim, ó: e não sobreveio sobre vós uma tentação, senão humana, mas junto com a tentação, Deus enviará o escape. Então, sabe o que a gente precisa, gente? Resistir um pouco mais. Nessa corrida a gente precisa resistir um pouco mais. Por que, pastor, a gente precisa resistir um pouco mais? Porque lá em Apocalipse ele vai dizer assim, ó: ao vencedor. Quem aqui vai vencer em nome de Jesus? Ele está dizendo: ao vencedor ele terá a coroa. Ao vencedor. Outras versões vai dizer: aquele que vencer, ao vencedor. Gente, nós estamos nessa corrida. Essa corrida é uma verdade. E o lance da corrida da fé não é quem chegará primeiro, porque o primeiro já chegou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos co-herdeiros com Cristo, por quê? Porque ele já foi. O primeiro já chegou lá. Agora não importa se você vai chegar em segundo, em terceiro, em quarto, o importante, guarda isso que eu estou falando, o importante é você terminar a corrida. É terminar essa corrida da fé. A pergunta que fica: ô amigo, vem aqui cantar uma canção. A pergunta que fica é: como é que está a corrida da fé sua? Como está o perfil da sua carreira? Talvez, se a gente pudesse falar sobre comentarista da corrida da fé, como os comentaristas estariam falando sobre você? Olha lá, caiu. Ixi, não vai levantar não. Não, levantou, olha lá. Ó. Limpou a poeira, vai correndo, está andando, vai correr. Ixi, parou de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui te dizer, sabe o que essa noite? Presta atenção em mim. Se for preciso, diminua e caminhe, mas não para. Em nome de Jesus. Não para. Você não pode desistir. Tem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo: se ela parar, se ele parar, eu paro. Se ele abrir mão, eu vou abrir também. Se ele largar tudo, eu vou largar também. Você pensa que não, mas tem pessoas ao seu redor te olhando dizendo: se ele abrir mão, eu também abro. Se ele desistir da corrida, eu vou dizer: se ele desistiu, eu também vou desistir. Você pode pensar que não, mas tem pessoas olhando você. Então não pare. Em nome de Jesus. Fica de pé. Eu queria orar contigo. E talvez você entrou aqui cansado, desanimado.
Talvez você entrou aqui até pensando em parar, em desistir. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente para a gente orar juntos. Talvez você entrou aqui essa noite falando: pastor, eu entrei cansado, desanimado, estou com vontade de abrir mão de tudo. Eu sei que entrou pessoas aqui que ela veio falando: Deus, eu preciso de uma palavra para mim continuar essa caminhada. Eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você não precisa ver quem veio aqui à frente. Eu só queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui para a gente orar junto. Só queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui e dissesse: Deus, eu estou cansado dessa corrida. Feche teus olhos, você não precisa olhar quem veio aqui. Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir aqui à frente. E não adianta nada você ficar com vergonha no teu lugar, porque não vai mudar nada. O que vai mudar é você vir à frente e dizer: corrida, o pastor Tiago vai cantar uma canção. Enquanto ele canta, você pode sair do teu lugar e vir até aqui. E a gente vai orar junto em nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir. Eu queria que você deixasse a vergonha de lado e você viesse até aqui. Eu não vim aqui te expor, não. Longe de mim fazer isso. Pastor não expõe pessoas nem ovelhas. Pastor derrama bálsamo na vida das pessoas. Eu queria que você viesse aqui para a gente orar junto, em nome de Jesus. Pode cantar, amigo, em nome de Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Feche teus olhos, você que está no teu lugar. Você que está no teu lugar, coloque a mão no teu coração. Você que está aqui à frente, vai falando com o Senhor. Você que está aqui à frente. Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, Espírito Santo. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Cante essa canção, Senhor. Não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, Você que está aqui à frente, coloca a mão no teu coração. Vem cá, meu bem, faz essa oração. Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que nos fortalece, que adestra nossas mãos. Oh, meu Deus, o Senhor é um Deus que abre a nossa visão espiritual, ó Deus. Tu és um Deus que nos dá sustento, Tu és um Deus que nos dá segurança.
Oh, meu Deus, eu quero, Senhor amado, orar por essas vidas e profetizar que eles não vão parar, que eles não vão desistir, que eles não vão retroceder. Ah, meu Deus, que a tua mão forte, que a tua destra poderosa, Pai, possa sustentá-los, ó Deus, nessa caminhada. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, papai, nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Nós estamos aqui porque precisamos do Teu renovo. Precisamos da Tua cura. Precisamos, Senhor, de uma direção do céu sobre as nossas vidas. Ah, meu Deus, que todo desânimo caia por terra. Que toda angústia, que toda tristeza, que toda voz contrária à tua voz caia por terra nessa noite. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fortalece a tua igreja. Espírito Santo de Deus, fortalece, Senhor, essas vidas que vieram no altar, ó Pai. Senhor, eles não deram, Senhor amado, um passo em vão. Eles deram um passo em direção ao Senhor. Eles deram um passo em direção à Tua promessa. Ah, meu Deus, não há nada que nós façamos, ó Pai amado, que passa desapercebido diante do Senhor. Os Teus olhos estão por toda a terra, os Teus olhos estão aqui. Os Teus olhos contemplam as nossas necessidades. Os Teus olhos contemplam, Senhor, o nosso choro, a nossa lágrima, o nosso clamor. Ah, Espírito Santo de Deus, que nesta noite, Senhor amado, nós saiamos daqui, Pai, fortes, firmados em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que existem pessoas aqui precisando do Teu toque, precisando da Tua cura. Meu Deus, eu sei que entraram pessoas aqui, Senhor, precisando de uma palavra Tua, precisando, Espírito Santo, de um toque do Teu Espírito. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, interceder por cada um dos Teus filhos. Oh, meu Deus, fortalece, Senhor, aqueles que estão no altar. Fortalece, Espírito Santo de Deus, os que estão aqui no altar. Oh, meu Deus, quantas vezes, Pai amado, o desânimo bate. Quantas vezes, Senhor amado, a chateação nos encontra. Ah, meu Deus, e talvez ali no secreto, talvez ali no escondido, talvez ali onde ninguém enxerga, onde ninguém vê, Pai. Nós pensamos, ó Pai, que não vale a pena. Nós pensamos, ó Pai, que nós não vamos dar conta. Oh, meu Deus, fortalece, Espírito Santo. Enche a nossa botija de óleo, Jesus. Enche a nossa botija de óleo, Pai. Que haja óleo, Senhor, sobre os Teus filhos. Que haja óleo sobre a bispa. Que haja óleo sobre o bispo. Que haja óleo, Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ah, meu Deus, nós não vamos retroceder. Satanás, nós não vamos retroceder. Inferno, nós não vamos retroceder. Inferno, nós não vamos desistir. Porque maior é o Senhor que está conosco. Maior é o general de guerra que está conosco. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, coloca fogo, Senhor, nos nossos pés. Ah, meu Deus, que nós possamos, ó Pai amado, andar incendiados, ó Pai, pela Tua presença. Oh, meu Deus, tira, Senhor, toda a carnalidade dos nossos olhos. Oh, meu Deus, tira, Espírito Santo de Deus. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Ah, meu
meu Deus, nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Oh, papai, que cada um daqueles que estão aqui nesta noite receba poder, receba unção, receba graça, receba sabedoria, receba misericórdia. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Pai, que os nossos joelhos sejam fortalecidos. Ah, meu Deus, que os nossos joelhos sejam fortalecidos, meu Pai. Que não nos falte, Pai, a Tua presença. Que não nos falte, Espírito Santo, a Tua presença. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Aqui está um povo eleito. Aqui está um povo escolhido. Aqui está um povo que foi chamado, Senhor amado, para trazer luz aonde existe trevas. Oh, meu Deus, aqui está um povo que foi escolhido, Senhor, para temperar, para trazer sabor, ó Deus, para salgar por onde quer que nós passarmos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, querido, eu sei que você talvez já tenha tido muitos motivos para desistir. Eu sei que talvez você já tenha muitos motivos para retroceder, mas você não é daqueles que retrocedem. Se você chegou até aqui, não desista, não pare. Não importa o que você tem ouvido, não importa o que estão falando, não importa a mentira que tem se levantado contra a tua vida. A palavra do Senhor para você nesta noite é: não pare, não desista, caminha mais um pouco. Seja fortalecido pelo Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus todo-poderoso que te sustenta, que te segura pela tua mão. Existe um Deus todo-poderoso que te olha nas madrugadas, que ouve o teu clamor. Existe um Deus que está com saudade de você, que está com saudade do teu clamor. Somente gente forte consegue estar numa segunda-feira buscando uma resposta, buscando uma direção. Se Satanás está dizendo que você é fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Se Satanás está dizendo você é fraco, o Senhor está te dizendo: diga você, eu sou forte. Você não é fraco, você é forte. Você não é pobre, você é rico. A presença do Senhor te envolve, a presença do Senhor te sustenta, te dá força para caminhar. Oh, querido, com 13 anos eu comecei a minha caminhada com Jesus. Eu não tinha família cristã, os meus pais não eram evangélicos. Eu não vivia rodeada de pessoas cristãs, mas aprove o Senhor me tirar daquele lamaçal de pecado. Aprove ao Senhor me resgatar. Aprove ao Senhor me escolher. Já se passaram mais de 25 anos e eu permaneço firme na presença dEle. Não retrocedi, não desisti, não me desviei. É porque você é melhor, pastora? De jeito nenhum. É porque eu entendi que existe um propósito. É porque eu entendi que aquele que me chamou é fiel. É porque eu entendi que não é Deus quem precisa de mim, sou eu que sou dependente dEle. O Senhor tem todos os anjos para se prostrarem diante dEle e o adorarem. No céu 24 horas, o tempo todo, de eternidade a eternidade, existem anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Mas sou eu quem preciso dEle, sou eu quem dependo dEle,
Sou eu quem entendi que a partir do momento que entreguei a minha vida para Ele, tudo na minha vida mudou. Tudo na minha caminhada mudou. Tem sido fácil? Não. Tem dias difíceis? Tem. Tem dias que a gente não tem vontade de levantar da cama? Tem. Tem dias que a gente tem vontade de abandonar o barco? Tem. Mas aí eu me prostro diante dele e falo: Senhor, a força não é minha, a força vem de Ti. Senhor, não é na minha força, é na Tua força. Não é na minha maneira, na Tua maneira. Por isso que a gente não pode desistir de orar, não pode desistir de buscar, não pode desistir de ler a Bíblia, não pode desistir de jejuar. É quando mais eu tenho resistência, é quando mais a minha carne, o meu corpo fala não vai. É aí que eu tenho que correr para os braços de Jesus e falar: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu vim aqui. Eu vim aqui, eu estou sem força, eu não consigo nem falar, mas eu vim aqui agradecer. Eu vim aqui só clamar. Eu vim aqui só falar: Jesus, eu estou aqui. Senhor, ouve a Tua voz, querido. Nenhuma oração que saiu da tua boca fica sem resposta. Esteja sensível para ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. Esteja sensível para saber aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Mas não pare. Olha para alguém que está aí perto de você e fala: não para. Mas fala com firmeza, fala: não para. Fala: não desista. Fala: se precisar, me grita, que eu vou te ajudar. Mas não desista, não para, não abandona o barco, não abandona Jesus, não abandona a fé, não abandona a corrida. Fala: nós nos encontraremos na glória. Nós nos encontraremos na glória. Eu quero te ver lá, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia.